Olá, boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente. Obrigada pela presença. É bom, né? Lives de quarta-feira, continuando com o seu trabalho de divulgação, né? Eu queria pedir para vocês, como sempre, né? Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Bem, hoje o nosso assunto trata do nosso ambiente familiar, da nossa casa, e como é que nós lidamos com toda a energia que circula dentro da casa. Então, a ideia é essa: sua casa, seu espelho, desvendando as energias invisíveis do seu lar. Algumas ideias iniciais, gente. O nosso lar, ele é muito mais do que um endereço. Ele é um campo de energia em constante interação com você e com quem mora nesse ambiente. A gente vai trabalhar, vai dar uma olhada nas ondas invisíveis e no psiquismo que moldam as nossas experiências diárias. Hoje a gente vai mergulhar em um universo muitas vezes invisível, mas profundamente presente no nosso dia a dia. A energia sutil e o psiquismo dos nossos ambientes. Esse tema, casa e seu espelho, ele nos convida a olhar para o nosso lar com novas perspectivas, compreendendo como as energias que o permeiam podem impactar diretamente nosso bem-estar físico, mental e emocional. Em um mundo cada vez mais acelerado e focado no que é tangível, no que a gente pode segurar, pegar, muitas vezes a gente negligencia essas influências muito poderosas das energias sutis. No entanto, a forma como nos sentimos nos nossos espaços, a qualidade do nosso sono, do nosso humor e até mesmo da nossa saúde podem estar intrinsecamente ligados à atmosfera energética que nos cerca. Entender a relevância desse tema é o primeiro passo para transformar os nossos lares em verdadeiros santuários de paz e de equilíbrio. Então, o assunto vai girar em torno dessas questões que podem estar impactando, né, no nosso ambiente familiar, na nossa casa. Mas antes que eu continue, tá? Eu quero deixar um recadinho aqui do suporte. Eu estou hoje muito feliz porque está sendo lançada na plataforma da escola a minha consulta de tarô e radiestesia, né? É um atendimento que eu já faço há muitos anos e agora vai estar disponível na plataforma da Escola de Magia. Novamente, eu agradeço ao professor Ari por mais essa oportunidade de mostrar o meu trabalho para todos vocês. Mas vamos lá, vamos começar esse assunto da nossa live. Para isso, eu vou falar um pouquinho de história. Eu andei pesquisando e eu já tinha essa informação que nossos ancestrais, muito antigamente, né, não tinham essa noção que a gente tem hoje de energia sutil, de psiquismo, que são os termos que a gente usa na radiestesia e na geobiologia, que são duas técnicas que ajudam muito a gente entender o que está acontecendo, né? O que acontece nos nossos espaços. De uma certa forma, os nossos antepassados eles tinham uma certa qualidade, um certo entendimento, um certo sentimento da qualidade energética dos espaços. Uma das formas que eles faziam era observar a natureza bem de perto, principalmente observando o comportamento dos animais. Eles reparavam que os animais prosperavam onde o local era energeticamente positivo. E ali eles ficavam
né, naquele local, e era um sinal de boas vibrações e boas forças da natureza. Ali os animais, na verdade, eles eram uns termômetros naturais, mostrando onde a energia era positiva. E não para por aí. Os nossos antepassados também observavam o reino vegetal, onde a vegetação era exuberante, crescia forte e saudável, e ali a energia vital abundava. Era um solo fértil e também para eles, para a vida deles. Mas essa questão vai muito além da observação, porque, na verdade, eles também valorizavam muito a sua intuição, aquela capacidade simples de sentir um lugar. A gente sabe, né? Quando entra num ambiente que está em paz, ou ao contrário, quando a gente sente um peso, um mal-estar. Então, para eles, essa sensação era muito importante. Nas tradições orais, eles tinham relatos dessa percepção intuitiva, lugares onde eles sentiam paz, força ou mal-estar. E aí eles detectavam, né, com o seu próprio corpo e com a sua própria intuição, esses lugares eram propícios ou não. Quando a gente falar aqui nessa live, eu vou usar o termo ondas abstratas, que na verdade são essa assinatura energética que eles percebiam, né, antigamente, e que estão nos ambientes e mexem com o nosso plano mental e emocional, tá? E a gente, né, sabe que essa sabedoria ancestral, essa conexão com a natureza, essa valorização da intuição podem ser vistas como formas primitivas. Não é bem assim, né? Mas incrivelmente capazes de levar em conta a realidade sutil dessas ondas abstratas na hora de escolher onde viver. É como se eles estivessem, sem saber, a terminologia moderna praticada de uma forma intuitiva da geobiologia e da radiestesia, que é o assunto de hoje, para a gente analisar o ambiente das nossas casas. Ondas abstratas, uma realidade sutil. Para aprofundar um pouquinho esse tema, eu quero falar sobre energias abstratas. E a gente pode pensar nelas também como assinaturas energéticas de um ambiente no plano mental e emocional. É como se os espaços não fossem apenas estruturas físicas, mas também registros vivos das experiências que aconteceram nesses locais. Imagine o seguinte: cada pensamento, cada emoção que a gente vive gera uma vibração. Essa vibração, mesmo sutil, ela não se dissipa completamente no nada. Ela interage com o ambiente, especialmente com os materiais que compõem esse ambiente. Materiais tipo cristais. Por exemplo, as construções atuais possuem dentro, né, da argamassa, do cimento, pequenos cristais, micropartículas. E esses cristais, essas micropartículas, elas têm a capacidade de absorver e reter essas vibrações como se fosse uma esponja energética. O que acontece? Ao longo do tempo, em um ambiente onde há muita tensão, tristeza, discussões ou mesmo alegria e celebrações intensas, vai acumulando essas vibrações energéticas. A isso nós damos o nome de memórias de parede. Claro, isso não significa que a parede em si tenha consciência, mas sim que a estrutura material do local carrega um padrão vibratório específico, influenciado
pelas energias mentais e emocionais das pessoas que ali circulam. Essas ondas abstratas, por serem ligadas ao psiquismo humano, podem afetar e alterar a frequência do local de diversas maneiras. Alguém mais sensível, você, por exemplo, se entrar no ambiente, num lugar onde tem uma memória de tristeza profunda, mesmo sem saber a história do lugar, pode sentir uma sensação de melancolia ou de peso. Da mesma forma, um lugar carregado de alegria pode gerar sentimentos contrários, uma sensação de leveza e positiva. Então, é importante entender que essas ondas abstratas, elas não são algo místico. Elas são uma consequência natural da nossa interação energética com os espaços. Assim como o som deixa uma vibração no ar, nossos pensamentos e emoções deixam uma ressonância no ambiente, especialmente no nível mais sutil. A radiestesia de ambientes busca justamente identificar e medir essas energias abstratas, compreendendo a sua qualidade e o seu impacto. Isso é muito importante e a gente não tem esse conhecimento geralmente, né? Diferente da análise, por exemplo, de ondas eletromagnéticas ou presença de água nos subsolos, que são mensuráveis por instrumentos físicos, a detecção das ondas abstratas muitas vezes requer a sensibilidade do radiestesista e do uso de instrumentos como o pêndulo, que atuam como uma extensão da percepção do radiestesista. Ao utilizar um pêndulo ou um gráfico, a gente consegue detectar várias influências que possam estar naquele ambiente ou nas pessoas, tá? Portanto, essas ondas abstratas representam uma camada fundamental para compreender a saúde energética de um ambiente. Elas nos lembram que os espaços que habitamos são muito mais do que a soma dos seus materiais. São também reflexos das energias sutis que ali foram impressas ao longo do tempo. São espelhos, na bem da verdade, como o professor Ari anda falando sobre as questões dos espelhos. As ondas físicas, que a gente vai caracterizar como tipo as ondas do mar, as ondas de calor, elas conseguem ser medidas com aparelhos, tá? E podem ser detectadas. A luz do sol, as ondas de rádio, a música, o calor. Todas essas ondas, a gente, dentro da radiestesia, entende como se fossem ondas físicas. Por quê? Porque nós temos capacidade de medir essas ondas. Mas, com relação às energias abstratas, a situação é um pouco diferente. Imagine o seguinte: a sensação estranha que tu pode ter em um lugar aonde aconteceu algo muito triste, ou a alegria que sente num ambiente cheio de festas. Essas ondas não são de energia que um aparelho pode medir. Em vez disso, elas estão ligadas aos sentimentos, pensamentos e lembranças que ficaram naquele lugar. É como se o ambiente guardasse uma memória dessas emoções. E pessoas mais sensíveis conseguem sentir isso de alguma forma, mesmo que não haja nada fisicamente ali causando essa sensação. É mais do que uma atmosfera emocional do lugar. É algo que o instrumento físico não pode detectar.
Então, a gente vai falar a questão agora da conexão psíquica com o ambiente. Como eu falei há pouco, as ondas abstratas, a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto no nosso próprio mundo interior. A nossa energia se conecta e influencia diretamente os espaços que habitamos. Essa relação é uma dança constante, uma troca mútua de energia. Nossos pensamentos e emoções não são eventos isolados que acontecem somente dentro da gente, ou nos nossos sentimentos, ou na nossa cabeça. Elas são como se fossem ondas que se propagam, que emanam para o ambiente ao nosso redor, criando o que chamamos de emissões energéticas. Imagina que cada vez que temos um pensamento, ou um sentimento, ou uma emoção, nós estamos liberando uma vibração no ambiente. Se os pensamentos e emoções são positivos, como alegria e amor, vou reforçar, essas vibrações tendem a criar um campo energético mais leve, harmonioso e que se expande. Agora, por outro lado, quando experimentamos pensamentos negativos, raiva, tristeza, medo, as vibrações que a gente emite não são mais densas, mais contraídas, e isso também se reflete na energia do ambiente. Além dessas emissões momentâneas, as emoções intensas que vivenciamos repetidamente em um local podem literalmente impregnar esse espaço com essas emoções intensas. Pensem em como um som forte, que pode fazer um objeto vibrar por um tempo e depois ele para. As emoções funcionam de uma maneira similar, deixando, vamos dizer assim, uma ressonância energética no ambiente. Acaba acontecendo uma atmosfera carregada. Um lar onde brigas e discussões são frequentes pode acabar acarretando uma atmosfera de tensão, mesmo naqueles momentos em que tudo parece calmo. A energia dessas emoções fica meio que presa nas paredes e também nos objetos. A nossa intenção e a nossa concentração mental também são formas poderosas de direcionar a energia para o ambiente. Por exemplo, se a gente está trabalhando em um local que tem foco e determinação, esse ambiente pode absorver essa energia de produtividade, de clareza, tornando o lugar mais propício para o trabalho. Da mesma forma, se a gente tem um cantinho, por exemplo, dedicado à meditação, à leitura relaxante, esse local tende a ter uma energia mais calma, mais serena, facilitando, né, a nossa meditação, a nossa leitura e o nosso bem-estar. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? É que ao longo do tempo, os ambientes acabam acumulando uma espécie de memória psíquica ou de parede das experiências que aconteceram ali. Não é uma memória física, mas sim um padrão energético sutil. Essa memória pode influenciar as sensações que temos ao entrar no local e até mesmo nossos pensamentos, e de forma muitas vezes inconscientes. Por acaso, vocês já entraram em algum lugar e se sentiram estranho, sem saber por quê? Pode ser essa memória psíquica atuando.
Agora, eu quero falar com vocês a respeito da nossa energia psíquica individual e coletiva. Esse conjunto pessoal, individual e coletivo, ele realmente molda a atmosfera dos lugares onde vivemos e trabalhamos. As emoções e os pensamentos de todos que compartilham um espaço contribui para criar essa atmosfera específica. Lar aconchegante, onde reina o amor, o apoio, a comunicação positiva, a atmosfera fica leve, acolhedora e se torna um verdadeiro refúgio. Um ambiente de trabalho tenso, um escritório com muita competição, muita pressão, estresse, a atmosfera se torna pesada, opressora e, claro, afetando o bem-estar de todos que estão ali. Então, existe algo como que a gente chama de lei da ressonância energética. Ambientes carregados, com certas vibrações, tendem a atrair mais energias da mesma natureza. Ciclos negativos. Percebam, às vezes a gente passa por alguns ciclos negativos. Em uma casa onde há negatividade, discussões, sem que a gente perceba, a gente atrai mais situações negativas ou até intensifica, né? Sentimentos de baixo astral, criando um ciclo vicioso. E talvez o ponto mais importante, a energia psíquica de um ambiente tem um impacto direto no nosso bem-estar. Uma energia que nutre, ocorre em espaços com energias positivas, facilita o processo de cura e nos traz alegria. Energias que drenam, um ambiente tóxico, com energias densas, que nos deixam exaustos, irritados, ansiosos e até mesmo podem influenciar a saúde física. Então, essa atmosfera psíquica de um lugar também pode, de forma sutil, influenciar como nos comportamos e como interagimos com os outros. Por exemplo, uma calma contagiosa, tranquilidade, tendemos a nos sentir mais calmos e de uma forma e agir de uma forma muito mais ponderada. Uma agitação amplificada, um local barulhento, a gente pode se sentir ansioso, impaciente e até ter atitudes agressivas. Em resumo, gente, nossa energia não é algo isolado, ela está em constante diálogo energético, gravem isso, diálogo energético com os espaços que nós habitamos. Nós influenciamos a energia do ambiente com nossos pensamentos e emoções, e ao mesmo tempo somos profundamente influenciados por essas energias. Portanto, compreender essa conexão poderosa, penso que é o primeiro passo para a gente criar lares e espaços que realmente nutram, nos apoiem e que promovam o bem-estar em todos os níveis. É um diálogo silencioso, mas incrivelmente significativo entre nós e os lugares que nós chamamos de nossos. A radiestesia de ambiente busca justamente identificar e medir essas energias abstratas, compreendendo sua qualidade e o impacto. Diferente da análise de ondas eletromagnéticas ou de presença de água no subsolo, que são mensuráveis com instrumentos físicos, a detecção das ondas abstratas
muitas vezes requer a sensibilidade do radiestesista e o uso de instrumentos como o pêndulo, que atuam como uma extensão da percepção desse radiestesista. As ondas abstratas representam uma camada fundamental na compreensão da saúde energética. Elas nos lembram que os espaços que habitamos são muito mais do que a soma dos seus materiais. São também reflexos das energias sutis que ali foram impressas ao longo do tempo pelo campo energético humano. Mas agora tem uma outra parte que eu vou introduzir aqui na live, que certamente vocês não devem conhecer, que é um termo muito utilizado na radiestesia para fazer a avaliação de ambiente, que é a palavra kashaf. A palavra kashaf é um termo hebraico que é interpretado como uma força ou energia de desequilíbrio ambiental resultante da influência psíquica negativa, como magia intencional, rituais negativos ou fortes cargas negativas emocionais impregnadas no local. Essa energia é vista como capaz de perturbar o bem-estar das pessoas e a harmonia do ambiente, sendo um foco de desequilíbrio a ser identificado e tratado através de técnicas, pode ser radiestésicas, mas as magísticas, né? Embora estejamos, né, na escola de magia, a magia trata isso de uma forma fantástica, tá? Em resumo, kashaf na radiestesia se refere a essa energia psíquica negativa que causa desarmonia ambiental. Exemplificando o que pode ser essa energia kashaf. Causas psíquicas, que são provenientes dos processos mentais das pessoas, tá? Conscientes ou inconscientemente. Através de pensamentos, pode ocorrer essa influência mental psíquica energética sobre uma pessoa ou sobre o ambiente. O que a radiestesia fala, né? Que na magia a gente usa outros termos, a radiestesia usa, a geobiologia usa o termo paranormais, que seriam energias de inveja, de mal-olhado, obsessores, influências negativas, pensamentos negativos. Mas tem um dado super interessante que muitas vezes a gente esquece, que é a chamada a automagia ou a auto-obsessão, onde nós mesmos fizemos esse desserviço para a gente, tá? Então, nós, às vezes, por estar profundamente envolvido em questões complicadas e questões pessoais complicadas, a gente pode fazer essa auto magística nos boicotando. Isso aí é muito, muito comum, mais comum do que vocês pensam, tá? Tem a questão também telepática, que é a emissão de energia, emoção e pensamento através de projeção mental, que na magia a gente chama de magia mental, e tem a questão energética, magia negativa direta, né? Que são aqueles tipo trabalhos feitos, né? Que utiliza uma série de seres para fazer algo não muito democrático, né? Não muito legal para as pessoas. E isso tudo a gente pode chamar de kashaf, dentro do ponto de vista da radiestesia e da geobiologia. Existe uma outra coisa bem interessante dentro desse ponto de vista do kashaf,
é que alguns objetos podem conter energias que possam emanar essas energias negativas. Por exemplo, imagina uma obra de arte onde está retratado um sofrimento excessivo. Por exemplo, cenas de batalhas, de grande dor, de violência, elas têm a capacidade de impregnar o ambiente com essa energia, né? Uma pintura, imagens vívidas de uma batalha. Isso vai impregnando o nosso próprio campo, tá? Obras de decorações desequilibradas, objetos que geram desconforto visual, alguma agressividade que pode perturbar a energia do ambiente. Por exemplo, esculturas com formas pontiagudas ou ameaçadoras, cores excessivamente escuras ou opressoras. Uma coisa muito interessante é que assim, tem móveis antigos muito bonitos. Só que a gente não sabe como é que esse móvel chegou muitas vezes na nossa casa. Esses móveis em antiquários, eles precisam ter uma limpeza adequada, porque eles podem ter pertencido a pessoas complicadas e podem estar, né, em ambiente onde aconteceram situações muito negativas, né? E isso pode influenciar o fluxo energético. Por exemplo, uma cama antiga, onde alguém sofreu uma longa doença, né? Isso aí pode também, né, prejudicar. Equipamentos, né? Objetos inadequados no nosso local de trabalho, né? Imagina, no local de trabalho tem equipamentos extremamente barulhentos, né? Aonde seria um lugar para que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade, né? Sem problemas nenhum. E falando na questão dos sentimentos, por exemplo, vou dar um exemplo: sentimento de ciúme e possessividade são emoções intensas e negativas. Criam laços energéticos densos que se ligam tanto à pessoa quanto ao ambiente, impregnando essa energia no local. Em resumo, gente, eu gostaria de reforçar que a maioria dos casos de cachafe é possível detectar e estão ligadas ao psiquismo, tá? Sem necessidade de envolver rituais. Ou seja, essas energias todas podem ser das pessoas que vivem naquele ambiente, certo? Não necessariamente alguma coisa foi feita para que aquilo estivesse no ambiente, tá? E isso, muitas vezes, a radiestesia identifica essa energia em desequilíbrio, né? E pode aparecer a partir de pensamentos e emoções. Não é preciso que alguém tenha feito um ritual de magia para que o cachafe, ou essas energias, se manifestem. Fortes sentimentos negativos, como raiva, tristeza ou medo, repetidos ou intensos, podem impregnar o local com essa energia perturbadora. Enfim, o que a radiestesia e a geobiologia falam é que a origem do cachafe está no plano mental e emocional, vamos colocar no psiquismo das pessoas, e não necessariamente em práticas rituais específicas, como eu falei agora há pouco. Bem, como isso atrai consciências negativas para nosso ambiente familiar ou de trabalho? Agora sim, agora a gente vai perceber que essa energia do cachafe
criada, né, pelas pessoas que habitam um local de trabalho ou na sua própria casa, é que a energia já está carregada de ruído emocional e mental negativo. Essa atmosfera de baixa vibração pode, por ressonância, atrair entidades ou energias de natureza similar, ou seja, com padrões vibratórios também densos e negativos. Funciona como aquela velha história, né? Similar atrai similar. Assim como uma onda de rádio sintoniza estações em determinadas frequências, ambientes carregados de raiva, medo, tristeza, podem vibrar em sintonias com energias e entidades da mesma natureza. Essa afinidade vibracional facilita a aproximação e até mesmo a fixação dessas energias no local. O que acontece? Vulnerabilidade energética. A presença constante de cachafe, do que eu já falei ali em cima, enfraquece o campo energético do ambiente e, por sua vez, das pessoas que habitam esse ambiente. Essa fragilidade torna o local e seus moradores mais suscetíveis a influências de energias negativas ou consciências negativas que encontram menos resistência para se manifestar. Criações de portais. Olha que interessante. Em casos mais intensos, especialmente quando há uma forte carga emocional ou intenção malévola envolvida, essa energia, cachafe, pode criar como que portais ou aberturas energéticas que facilitam a passagem e a permanência de entidades de baixa vibração. Por quê? Porque existe um alimento energético nesse local. E algumas entidades negativas se nutrem da energia de baixa vibração. Portanto, um ambiente carregado de cachafe oferece uma fonte constante desse alimento, tornando um lugar atrativo para elas. Resumindo, um ambiente vibracionalmente compatível e energeticamente vulnerável facilita a atração e a permanência de seres ou energias negativas que se sintonizam com essa frequência de desequilíbrio. É como deixar a porta aberta em uma vizinhança perigosa. Aumenta a chance de visitantes indesejados aparecerem. A criação desses portais, a partir das energias negativas intensas em uma moradia, é entendida na radiestesia através do princípio da ressonância energética e do potencial para distorção localizadas no campo sutil. Vou repetir. Essas energias é propiciado, né, quando a ressonância energética e o potencial para distorções localizadas no campo da energia sutil do ambiente. Como funciona? Acúmulo e intensificação. Assim como a exposição prolongada a um barulho alto pode prejudicar a nossa audição, emoções negativas, intensas e contínuas dentro de um espaço não se dissipam simplesmente. Elas podem se acumular e saturar o campo de energia sutil da moradia, criando um ambiente energético denso e de baixa vibração. O que acontece?
desequilíbrio e distorção energética. Essa negatividade concentrada pode gerar desequilíbrios e distorções no fluxo natural das energias sutis dentro desse espaço. Imagine como se fosse um nó ou um bloqueio de um rio. A energia não consegue fluir livremente e se torna turbulenta naquela área. Essas vibrações inferiores formam esses campos distorcidos e de baixa vibração. Pode atuar como um farol, ressoando e atraindo outras energias de natureza similar. Isso inclui o que é percebido como entidades negativas ou energias de vibração inferior, que são atraídas por tais ambientes. O que acontece, então? Enfraquecimento das barreiras protetoras. Um campo energético saudável ao redor de uma moradia atua como uma barreira natural. No entanto, a energia negativa intensa e prolongada podem fortalecer essa camada, podem enfraquecer, na verdade, essa camada protetora, tornando o espaço mais permeável às influências externas, incluindo aquelas consideradas negativas. O que ocorre? Rachaduras ou aberturas localizadas. Em casos extremos de negatividade intensa e focada, alguns radiestesistas acreditam que a distorção energética pode se tornar tão severa que cria rachaduras ou aberturas localizadas no tecido do campo da energia sutil. Não são portais físicos no sentido tradicional, mas sim áreas onde a fronteira energética está enfraquecida ou rompida, permitindo uma interação mais fácil ou mesmo a intrusão de energias ou entidades de baixa vibração. Então, é importante entender, gente, não estou querendo, deixar a coisa muito densa, tá? Mas em determinados locais realmente isso acontece, certo? É importante entender que esses portais são fenômenos energéticos e não passagem física. A intensidade e o foco dessa energia negativa são os fatores-chave em potencial, né, que tem potencial de formação. A suscetibilidade de um espaço a esses fenômenos também pode ser influenciado pela sua história, os materiais de que é feito e até mesmo sua localização geográfica, né? Tem algumas linhas, né, energéticas que envolvem o planeta, né? Tem alguns pontos chamados pontos geopáticos, onde o planeta Terra tem locais que não são positivos. E tem outros que são positivos, né? Portanto, gente, no contexto da radiestesia, essas energias negativas intensas em uma moradia podem criar desequilíbrios e distorções energéticas, que, através da ressonância e do enfraquecimento dos campos protetores, podem atrair entidades ou energias negativas, às vezes levando a perturbações localizadas, percebidas como portais na estrutura energética sutil do espaço. É claro, gente, que a gente não pode esquecer da realidade atual que a gente vive, né? Que é bem complicada e que tem rituais que são praticados, que desequilibram as pessoas, ambientes, já tudo muito perturbado. Mas aí, né, são mais fatores aliados a todos esses que eu falei anteriormente. E, como sempre,
A metamagia e a magia divina, com certeza, solucionam essas questões. Agora, para terminar, eu quero deixar algumas dicas para atenuar alguns desequilíbrios no ambiente. E eu vou falar de plantas, que eu adoro. Tenho muitas aqui em casa, tá? Muitas delas são conhecidas por suas propriedades de melhorar a energia do ambiente, purificando o ar, promovendo o bem-estar e criando uma atmosfera mais positiva. Aqui algumas sugestões de plantas purificadoras de ar. Espada de São Jorge. A grande espada de São Jorge, muito conhecida pela gente. Libera o oxigênio à noite e purifica o ar. E é uma excelente fonte de proteção dessas energias. O lírio da paz neutraliza energias negativas e promove a harmonia. A samambaia umidifica o ambiente, promove calma e relaxamento. A babosa, a famosa aloe vera, purifica o ar, libera umidade e possui propriedades medicinais. Agora, as plantas para energias, né? Para boas energias de proteção, segundo as crenças populares. Alecrim purifica o ambiente, traz alegria, melhora a concentração. Dá para até para tomar chá com alecrim. Arruda, a famosa arruda, né? Afasta a inveja, o mal-olhado. Mas ela deve ser usada com cautela porque é tóxica. Tem que cuidar crianças e animais. Pimenteira absorve energias negativas, protege contra a inveja. Gente, de preferência fora, né, do lado de fora de casa. Eu não gosto muito da ideia da pimenteira dentro de casa. Elas são muito boas na rua, tá? Bambu da sorte atrai a prosperidade e a lavanda, maravilhosa, promove calma, tranquilidade e purificação. Também tem os purificadores de ar, né? Os sprays também que são maravilhosos para isso. Então existem, né? Muitas plantas, né? Para a gente poder melhorar não só a qualidade do ar, mas também adicionar beleza, positividade e uma energia melhor para as nossas casas. Bem, gente, por hoje é isso, tá? Gostaria de falar com vocês sobre essas questões de ambiente, de saúde dentro de casa, porque é onde a gente passa muito tempo, onde a gente tem o nosso convívio familiar. E agora tem essa possibilidade de vocês, com essas informações que eu passei, de começarem a observar, né? Como é que andam, né, os seus ambientes, como é que vocês podem, né, utilizar essas plantas, como é que vocês podem, né, criar alguns pequenos rituais para promover né, o bem-estar, né, não só de vocês, mas da família de vocês. Tá bom? Eu fico por aqui. Se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Tem alguma coisa, Caio? Ô, Leonardo, obrigada. Obrigada pela contribuição. O canal agradece. Obrigada mesmo. Uma estatueta com um dos membros quebrados seria uma cachafe? Olha, eu teria que analisar. Bom, tu é radiestesista, né, Leonardo? Então, assim, pesquisa isso, tá? Porque, de repente, o que está quebrado, não sei se é uma coisa boa de ficar dentro de casa, sabe? Mas tu trabalha com radiestesia, então dá uma olhada, né? Não é legal ter alguma coisa quebrada. Compra uma nova. Mas, como eu falei, faz a tua pesquisa e detecta, tá bom?
Oi, Estela, obrigada. Muito obrigada pela contribuição. Em caso de prédios, pode haver influência? Em caso de prédios. Tu diz prédios com vários apartamentos, Maria? Eu vejo, sabe, que se a gente mora num prédio que tem problemas de infiltração de água, esse prédio não é muito limpo, né? A qualidade da energia dos moradores, tudo isso influencia, com certeza, né? Mas o que tu pode fazer é criar dentro da tua casa um ambiente limpo dessas influências. Porque o que eu percebo, né, durante todo esse tempo, é que tem como criar, como eu falei antes na live, né, uma proteção, né, para que o que está fora não entre. Mas é interessante também analisar como nós estamos, como é que a gente está na nossa vida, sabe? Porque, sinceramente, por mais que tu queira deixar o teu ambiente tranquilo, a energia boa, né, uma paz, tudo isso, nós também temos que procurar estar, né, nesse tipo de energia, nessa vibe, né, nesse equilíbrio energético, porque existe essa troca, tanto, né, do que tem no ambiente como o que a gente passa, com as emoções e pensamentos que nós temos. Então, é uma mão de via dupla. Quanto melhor nós estivermos, melhor também o nosso ambiente vai estar. Caso a gente não tenha, né, como melhorar a nós mesmos, né, fazer um banho de sal grosso de vez em quando, né, colocar essas plantas, né, que eu comentei aqui. Tem, como é que se diz? Anis estrelado. É muito antiga essa receita, né? De tipo passar no chão do apartamento, da casa, lavar todo o ambiente, depois passar essa água com anis, desculpe, anis estrelado, que vai te retirando essas cargas energéticas. Acontece que tem que ver o grau dessa energia que está no ambiente, né? Porque tem determinadas situações que mesmo essas receitas mais simples não são capazes de liberar totalmente o ambiente, né? Mas em prédios, como tu falou, eu penso que poder te isolar, caso o prédio tenha uma série de problemas, é poder te isolar no teu apartamento, né? E manter a energia mais equilibrada possível. Tá bom, Maria? Obrigada pela pergunta e pelo apoio. Boa noite, André. Ando pensando muito sobre os cuidados a serem tomados com espelhos físicos. Como proceder? Parabéns pelo trabalho excepcional. Pois é, espelhos físicos, eles podem ser portais, tá? Sinceramente, eu conheço como fazer esse trabalho com espelhos só com a magia divina, tá? Através tem toda uma mandala que se faz, um trabalho de limpeza energética do ambiente, aonde a gente, né, retira, né, porque os espelhos eles são portais, né? Então teria que analisar a situação para eu poder te dar uma resposta mais direta, mais objetiva, tá? Mas a forma como eu conheço para trabalhar e limpar esses espelhos é com a magia divina. Eu não conheço de uma outra forma. Eu posso até pesquisar, tá? Me comprometo contigo de pesquisar. Depois, deixa no descritivo da live, por favor, essa questão dos espelhos que tu me perguntou,
para ver se eu consigo encontrar uma outra forma, além da magia divina, para te dar uma sugestão. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Andréia, e qual a melhor forma de resolver esses bloqueios? A melhor forma de resolver esses bloqueios é resolver os nossos próprios bloqueios, Andréia. É começar. É começar a perceber, né, que, como eu falei na live, o ambiente dentro de casa, ele é um reflexo, como tem o título da live, né? É o reflexo do nosso interior, ou do interior das pessoas que vivem naquele ambiente. Para começar a resolver essas questões, esses bloqueios, penso eu que a fonte de origem somos nós, né? E que a gente comece esse trabalho de autoconsciência, de autoobservação, para que a gente comece a olhar o que me bloqueia, sabe? Aí a gente entra naquela questão que o professor ali tem falado tanto das crenças limitantes. Então, é um trabalho que começa e não sei se tem fim, sabe? Porque a gente tem tanta coisa para resolver, né, a nível pessoal, sabe? Mas tem algumas alternativas que a gente pode eliminar esses bloqueios energéticos, né? Tem as plantas, tem aquilo que eu falei de repente, incenso, uns rituais com ervas, né? Faz uma maceração de ervas e passa no ambiente, uma água com perfume, sabe? Vai dando uma limpeza. Mas a questão toda é a intensidade desses bloqueios. E o que pode ter junto com esses bloqueios. Aí, de repente, é necessário algumas práticas um pouco mais incisivas, sabe? Mais diretas, mais impactantes para quebrar esses bloqueios, tá? Obrigada pela pergunta. Leonardo, a rede Hartmann ou os pontos estrelas ajudam nesses locais com cachafe? A rede Hartmann ajuda, tá? Tem as linhas leis também. Mas, Léo, tem alguns dentro do ponto de vista da geobiologia, tem alguns pontos geopatológicos, sabe? Eu não saberia te dizer, né? Porque como eu não trabalho com essa parte da geobiologia. Eu trabalho com radiestesia ligada à geobiologia, muito mais com as questões energéticas que eu comentei aqui na live, de bloqueios, de energias negativas, do que essas questões. Mas eu não sei dizer se essa malha, né, da rede Hartmann, os pontos que se cruzam, eles podem ser positivos ou também pode ser alguns negativos. Acredito que sim, tá? Mas eu vou até dar uma olhadinha nisso para ver, porque eu tenho um curso de geobiologia, eu vou até dar uma olhadinha nisso e eu te passo essa informação. Se tu puder deixar aqui no descritivo da live, é até legal, né? Para as pessoas também terem essa informação. Tá bom? Muito obrigada. Ô, Raquel, a defumação com ervas contribui com a harmonia do ambiente? Com certeza, com certeza. E aí eu vou ainda mais longe. Eu gosto muito de defumação com carvão, sabe? Pega aquela espiriteira que tu bota o carvão ardendo ali, bem em brasa, e defuma. Isso é uma coisa que eu aprendi na Umbanda lá há muito tempo atrás, mas melhora bastante o ambiente. Eu me lembro, até foi engraçado, porque ontem
dia 13 de maio foi dia dos Pretos Velhos, né? Que a gente comemorava lá, né? Há muito tempo na Umbanda. E os Pretos Velhos falavam isso, né? Que a fumaça afastava muita coisa, sabe? Então, é bem interessante essa ideia. É uma boa prática e é fácil, né? Compra nesses locais de artigos religiosos, já tem as defumações prontas ali. E o interessante é colocar mirra e incenso, que são pedrinhas que ajudam bastante, elas também fortalecem essa defumação. Além do mais, o cheiro fica maravilhoso. É uma excelente ideia. Música de frequências específicas para equilíbrio ajudam a dissipar as energias ruins. Ajudam, Wagner. Ajudam. Ajudam porque elas elevam o nível de vibratório do ambiente. Claro que músicas, né? O ideal seria até músicas em 432 Hz, porque as outras elas não parece que não são muito legais. 432 Hz. Colocando no ambiente, isso vai ajudando, porque vai propagando, né, no ambiente através do som essas energias mais positivas e é uma bonita forma, né, de equilibrar o ambiente, com certeza. Obrigada pela pergunta. Mais alguma coisa, Caio? Terezinha, a demora na venda de uma casa nova pode estar relacionado com a energia e o que fazer? A demora de uma venda de uma casa nova. Bom, teoricamente, Terezinha, uma casa nova não teria que ter esse problema de cachafa que eu comentei aqui. Porque se não existiu ninguém no ambiente que pudesse poluir esse ambiente com essas energias, teoricamente, não seria isso que poderia estar impedindo a venda. Poderiam ser outros motivos, que daí já sai fora um pouco da intenção da live. Teria que haver uma pesquisa, poderia ser outras pessoas não querendo que fosse vendida. A gente mesmo, às vezes, quer vender, mas no fundo, não quer se desfazer de um imóvel, né? Então, tem algumas variáveis aí, sabe? Que teria que ser observada, né? Analisada, para poder te dar um norte, para ver o porquê que essa casa não está sendo vendida. Mas, em princípio, penso que não é uma questão desse tema da live de hoje, sabe? Pode existir outras influências aí nessa situação. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Geraldo, quem mora de aluguel deveria sempre fazer uma limpeza energética antes de mudar? Seria ideal. Com certeza. Seria ideal fazer uma limpeza energética do ambiente, porque quem estava lá, a gente não conhece os moradores antigos, né? Então, sempre é uma boa prática, né? Procurar fazer uma limpeza energética, sabe? A pintura, quando tu aluga um apartamento novo ou uma casa nova, geralmente ela é feita uma pintura nova, né? A pintura nova já dá uma ajuda, tá? Mas, dependendo do local, isso não é o suficiente. Então, com certeza, uma limpeza energética seria bem apropriado. Para que tu entre, né, para uma casa nova, com um ambiente bom, começando uma nova etapa. Eu acho que seria uma boa ideia. Obrigada pela pergunta. Elis, a defumação com incenso também ajuda a dissipar energias não positivas?
Uso um de pimenta maravilhoso. Olha, eu não conheci defumação de incenso com pimenta. Olha, interessante. Mas sabe, Elis, na minha experiência, tá? A minha experiência me diz que a defumação com ervas, ela é muito boa. Eu te passo uma sugestão, né? Dá uma olhadinha, ou procura, né? Fazer para ver a diferença, né? Porque tem também incensos maravilhosos, né? Mas eu tenho essa experiência antiga com o carvão em brasa, essas ervas, 7 ervas, mirra e incenso. Eu tenho essa prática, eu tenho essa experiência, então isso eu posso dizer que ajuda bastante. Incenso também é muito bom, tá? Muito bom para o ambiente. Mas quando ele está muito carregado, talvez não seja o suficiente, tá? Para eliminar, né? Dissipar essas energias negativas. Obrigada pela pergunta, Elis. Essas músicas ou som de 432 Hz no YouTube são confiáveis? Não sei, Leonardo. Não sei. Porque ali diz, né? Está em 432 Hz. Eu não tenho muita confiança. Eu até escuto, né? Mas será que tu não, quem sabe de que maneira a gente consegue? Eu não sei isso, eu não conheço isso. De que maneira será que a gente consegue detectar a quantidade de hertz que tem numa música, né? É essa a questão. Eu não saberia te informar. Mas é uma boa pesquisa, né? Podia fazer isso para nós, né, Leonardo? Ai, dá uma olhadinha para nós e confirma. Dá uma pesquisada. Eu não saberia te dizer. Mas, com certeza, 432 Hz era, né, como os instrumentos eram afiados. Depois houve uma mudança, e é isso aí, parece que está em 440 Hz. Isso aí é dissonante para nós, sabe? Então, tem que cuidar muito bem do que a gente escuta, né? Tá bom? Obrigada pela pergunta. Giane, pode dizer como selou seus espelhos? Eu selei com a magia divina. Eu selei com a magia divina. Tem um ritual com a magia divina, a magia do fogo, que a gente faz né? Fecha, na verdade, esses portais, né? Porque eles podem vir a ser portais. Não quer dizer que todo o espelho obrigatoriamente é um portal, tá? Mas ele é propício para isso. Se existe um ambiente que está muito negativado, ele pode virar, né? Como eu falei, né, na live, ser uma abertura, né? Uma rachadura. E aí entram essas energias desagradáveis, sabe? Então, eu não conheço, como eu falei anteriormente, eu não conheço uma outra forma de fazer além da magia divina, com a magia do fogo, tá? E é muito simples também. Não sei se tu é aluna da escola, se tu já fez a magia do fogo. Se não, se não fez, sugiro que faça. Seria muito legal. Mas então tá, gente, terminou as nossas perguntas. Eu gostaria, então, só de voltar a lembrar vocês que a partir de hoje tem o lançamento da consulta Tarô e Radiestesia para as pessoas. É um trabalho bem bacana, tá? O link da descrição do atendimento tá ali no descritivo da live, certo? É só entrar lá ou falar com o pessoal do suporte da escola, né? Como
eles também estão ao par de tudo isso. E aí dá para fazer a detecção, né, de algumas energias que possam estar influenciando vocês, e também através da leitura com as cartas, a gente pode detectar, né, alguns padrões, né, como foi perguntado antes, né? Como é que eu posso perceber os bloqueios? É uma pesquisa, e às vezes uma pesquisa bem profunda, assim, sabe? Que à medida que a gente consegue ir detectando o que cria esses bloqueios, a nossa consciência começa a se alargar, começa a ver o que se chama da expansão da consciência. E é fantástico, fenomenal, quando tu descobre que uma determinada crença que tu tinha lá no fundo, no teu inconsciente, ela estava direcionando o teu comportamento, as tuas atitudes, tu consegue realmente fazer uma mudança. É impressionante. Tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Foi muito bom estar aqui. Daqui a 15 dias voltaremos com um novo assunto. Muito obrigada e uma boa noite para todos.